Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma palestra. Hoje o tema será sobre manutenção. Mas por que manutenção, né? Manutenção normalmente a gente usa se referindo a algo físico, né? Um aparelho, uma máquina, né? Nossa casa, um carro ou algo do tipo, né? Algum material. Porém, também a gente pode usar, né, esse termo para falar sobre relacionamento. Eu vou falar sobre manutenção de relacionamento. Né? Apesar de ser um termo pouco usado, né, é algo bem importante. Né? Porque, normalmente, se a gente parar para pensar, como é que a gente faz a manutenção de um relacionamento? Como é que a gente mantém um relacionamento? Né? Não é algo tão fácil, né? Porque requer tempo. Né? E tempo, ultimamente, está, né, tá bem escasso. Né? A gente está sempre trabalhando, correndo, naquela agitação do dia a dia, estresse, né, com trânsito, trabalho e por aí vai. E aí a gente, né, chega em casa cansado, seja, né, relacionamento com os pais, com um relacionamento amoroso para quem é casado, quem tem namorada, né? A gente já chega cansado, né? Não tem tanta disposição muitas vezes, né? E, e o relacionamento ele requer atenção, disposição, né, e dedicação. Mas se a gente parar para analisar também, né, qual seria a melhor forma, né, da gente manter, né, saudavelmente um relacionamento? Né? Além, né, de uma atenção plena, a gente pode analisar por outros meios, né? Além, né, da atenção ali do relacionamento, o diálogo. A gente também tem, por exemplo, né, linguagens de amor. Né? Existe um livro, né, que ele se refere a 5 linguagens de amor. E nesse livro, né, a pessoa descreve, né, que é a Gary Chapman, autora do livro, ela descreve, perdão, eu estou com um pouco de tosse, a palestra vai ser assim interrompida de vez em quando com algumas tosses. Mas, voltando, né, a manutenção do relacionamento ela pode ser também analisada de uma forma diferente. Né? Como nesse livro ele fala das 5 linguagens do amor, né, que seriam palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico. Né? Mas por que isso seria importante? Né? Primeiro porque cada pessoa, né, tem uma linguagem de amor diferente. Né? E normalmente, né, uma dessas características podem ser igual no casal, por exemplo. Né? Por exemplo, toque físico. Se os dois tiverem, né, essa mesma linguagem de amor em comum, já é um bom caminho andado. E eles vão ficar ali, né, mais juntinhos, de mão dada e toda aquela coisa. Porém, se houver, né, alguma divergência numa outra linguagem de amor, as coisas já não vão começar a meio que se estranhar. Porque, por exemplo, né,
Se uma pessoa tem a linguagem de amor como palavras de afirmação e a outra pessoa tem, né, de receber presentes, a linguagem de amor de receber presente, vai haver uma diferença, porque normalmente eu vou dar aquilo, né, a minha linguagem de amor vai ser, for palavras de afirmação, eu vou falar, né, para a pessoa, nossa, como você está bonita, como você, né, e elogiar, ou, né, apoiar, né. Para algumas pessoas isso é muito importante, para outras pessoas nem tanto. Mas se para mim é importante, normalmente a minha linguagem de amor, tanto para receber quanto para dar, vai ser essa, né? Como as palavras de afirmação. Mas se a outra pessoa tiver, né, como receber presente, a linguagem de amor dela for de receber presente, ela não vai ficar tão contente só com essas palavras de afirmação. Ela precisa de algo ali físico, ganhar alguma coisa. Não quer dizer também presente caro, não é nada disso. Mas é um gesto, né, de carinho, de que você pensou na pessoa e que ela, né, vai se dar por feliz ali, né? Fala, nossa, a pessoa gastou o tempo dela para pensar em me dar algo. Legal. Então esse tipo de conflito, né, de estranheza entre uma linguagem de amor entre essas duas pessoas, ela pode interferir, né, na manutenção do relacionamento. Porque um vai entender que, né, se está divergente, vai entender que, nossa, ele não gosta tanto assim de mim, ou ele não está nem aí para mim, ou coisa do tipo, né? E a pessoa vai começar a ficar entristecida, né? Poxa, né? Gostaria que a pessoa, né, sei lá, de repente se dedicasse mais, e por aí vai, né? O desentendimento começa, né, a acontecer. Porém, né, se um casal, ou o pai e o filho, mãe e a filha, né, tiverem uma atenção maior, começar a prestar atenção e souber dessas linguagens de amor, as pessoas começam a identificar, poxa, a minha linguagem de amor é tal, mas é diferente da outra pessoa. A outra pessoa ela tem uma linguagem de amor X e a minha Y. Então, a pessoa ela vai tentar se adequar, né? E de vez em quando ela vai fazer aquela linguagem, né? Fazer um gesto para que a outra pessoa se sinta, né, amada. Isso é importante, né? Também é importante, né? Não só isso. Apesar de hoje em dia a gente tá sempre aí na correria, né? Preocupado, né? A gente precisa também dedicar um pouquinho do nosso tempo para prestar atenção em certos comportamentos, nossos principalmente, né? E não só ficar apontando o dedo para outra pessoa, culpando, seja lá o que for. A gente precisa, né, tomar a responsabilidade de o que eu posso fazer para melhorar, né, o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha namorada, seja com quem for, com uma amizade. O que eu posso fazer para melhorar? Se esse relacionamento é importante para mim, eu preciso fazer algo, né? E lógico que seria interessante que cada um, né, fizesse a sua parte. Nem sempre é assim. Porém, se cada um fizer a sua parte, as coisas vão andar de uma maneira melhor. Então, se depende se 50% do relacionamento, né, é meu,
Então, que eu tome por mim, né, essa responsabilidade desses 50% do relacionamento. E deixo os outros 50% para outra pessoa. Né? Isso já, na constelação familiar, é bem dita, né? Que a gente não deve se responsabilizar totalmente por algo. Né? Eu não tenho responsabilidade de 100% de alguma coisa. Eu tenho uma parcela de responsabilidade. Se é entre duas pessoas, né, é 50% de responsabilidade para cada um. E aí, né, eu tomando essa responsabilidade para mim, eu começo a tomar atitudes, né, em prol daquele relacionamento. Isso para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja relacionamento amoroso, familiar, no trabalho, entre amigos, né? Porque todo relacionamento ele vai estar envolvido, né? A gente vai estar envolvido com sentimentos, tanto o nosso quanto o da outra pessoa. Então, se a gente parar para analisar, perceber, sentir, né, com uma atenção, não precisa, não que hoje em dia é bem difícil, né, a gente ter uma atenção plena 100% ali, porque, né, normalmente a gente está muito atarefado e tal, porém a gente precisa sim se dedicar, né, parar para analisar, escutar, pensar, né, ter a atenção, para que as coisas comecem, né, a fluir de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais, né, como a gente gostaria de ser tratado, né, como é algo importante para mim, como é algo importante para todo mundo. Nós somos seres socializáveis, né? A gente vive em sociedade, seja família, relacionamentos, né, amorosos, profissionais e por aí vai. É que normalmente a gente começa a dar importância para algumas coisas, esquece de outras, né? Tá certo que a gente sim precisa dar mais atenção para alguma coisa, porém a atenção menor para outra não pode ser zerada, né? Se é importante para mim, se eu quero manter, né? Muitas vezes, né, a gente vê histórias de casais, por exemplo, num relacionamento amoroso, já casados, que aí vem a preocupação do dia a dia, de pagar as contas, e começam a se dedicar muito mais ao trabalho, né, do que à família, do que ao companheiro, do que para o filho. Né? Eu trabalhei numa... Eu sou formado em Educação Física e trabalhei muitos anos dando aula de natação. E dando aula de natação, perdão, eu percebia o quanto algumas crianças eram mais agitadas, mais... não sei nem como descrever, mas que elas estavam ali bem tristes, sabe? E cada um transforma essa tristeza, né, ou demonstra essa tristeza de uma maneira diferente. E eu lembro de um aluno que eu tive que eu nunca via, né, o pai ou a mãe da criança. Quem levava a criança para nadar era a babá. E aí a criança sempre agitada, mal educada, né, não fazia direito os exercícios. Aí eu comecei a perguntar para a criança: e aí, né, quem que te traz para natação? Ele fala: minha babá. Ela, que legal. E os seus pais? Meus pais são muito ocupados, eles estão sempre trabalhando. E quando é que você brinca com seus pais? De vez em quando, aos finais de semana.
de vez em quando, aos finais de semana. Eu falei, pensei comigo, né? Tá explicado. Por que que a criança estava daquela maneira. Praticamente, né, os pais delegavam a educação da criança para a escola, para babá, terceirizavam a educação da criança. Então, se eles, né, se comprometeram em ter um filho, né, eles também precisam se comprometer com a educação da criança. Mas não é sempre assim que acontece, não é mesmo? E é por isso que eu venho falar hoje sobre manutenção de relacionamento, porque existe sim uma carência, não vou dizer generalizada, mas muito grande presente nos relacionamentos. Algumas semanas atrás eu fui para a praia e percebi que tinha um casal, assim, sentado na cadeira, e cada um numa cadeira, um do lado do outro, e cada um no seu celular. Aí ficava olhando, de vez em quando eu reparava, e eu não vi em nenhum momento eles conversando entre si. Estava cada um entretido no seu aparelho. Aí chegou um outro casal, provavelmente amigo deles, né? E aí eles largaram o celular e começaram a interagir, né? Os quatro. E fiquei pensando, nossa, será que é sempre assim? Eu não consigo. Eu sou o tipo de pessoa que precisa de, né, tá ali conversando, né, toque físico e tudo mais. Então, eu fico pensando, poxa, qual é a qualidade de relacionamento que as pessoas têm hoje em dia? Qual é a atenção que as pessoas, né, a qualidade da atenção que as pessoas estão dando para os relacionamentos? Difícil dizer, né? Mas cada um precisa analisar. Qual é a qualidade do meu relacionamento? Qual é a qualidade, né, da atenção que eu estou dando para o meu relacionamento? Ou para os meus relacionamentos? Isso é algo importante para que a gente analise e consiga transformar. Porque é importante, nós somos seres sociáveis e a gente depende, né, de relacionamentos para ter a nossa evolução. Né? Nós estamos aqui na Terra encarnados para evoluir. Né? Para aprender o quê? Aprender a amar, perdoar. E a gente só vai conseguir isso, né? Amar e perdoar, a gente só vai aprender essas coisas convivendo em sociedade. E é por isso que a gente tem diferentes tipos de relacionamento, né, na sociedade. Então, vou deixar vocês com a reflexão de hoje e pensarem, né, como é que está a qualidade dos seus relacionamentos. Como é que está a qualidade do relacionamento com os pais ou com os filhos, com relacionamento amoroso. Vou deixar essa questão levantada para que vocês analisem. Será que o meu companheiro, meu pai ou meu filho está satisfeito com o modo que eu me relaciono com ele? Eu estou, né, satisfeito com o modo que a outra pessoa se relaciona comigo? Às vezes a gente só analisa de uma maneira meio egoísta, né? Jogando a responsabilidade para outra pessoa. Mas e eu? Será que eu estou fazendo por onde? Eu estou mantendo a qualidade do meu relacionamento de uma maneira agradável e adequada? Talvez não. Talvez sim. Cabe cada um analisar. Ok? Então eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer a todos pela presença.
E quem gostou da palestra, deixa aí um like, compartilha, mostra para o amigo, para o companheiro, tá ok? Gratidão a todos e até a próxima.